para analisar o jogo, o placar construído ainda no primeiro tempo, fica mais fácil quando se começa com o gol logo cedo, né, Emerson? Essa vitória é importante do Figueirense para colocar pressão sobre o rival que joga só amanhã. É claro, já olhando para essa partida, tudo o torcedor quer saber do próximo jogo. Boa noite. Foi um bom início de jogo, iniciamos bem a partida, criamos as oportunidades, fomos eficientes, sofremos depois um pouquinho, oscilamos na metade do primeiro tempo em diante, Busca que ele criou algumas situações de gol, e no segundo tempo controlamos bem a partida, a equipe mostrou uma boa maturidade, cadenciando o jogo em momentos que o Busca estava crescendo. Eu acho que só teve uma oportunidade com o Hélio Paraíba, né, uma bola que o alemão travou. No final, quando eles colocaram 2 centroavantes, nós ficamos com mais espaço, poderíamos ter ampliado o placar, mas o saldo foi positivo. Tivemos a estreia do Wesley hoje, tivemos a estreia do Bruno, que entrou alguns minutos ali e mostrou muita personalidade. E assim vamos seguindo o nosso trabalho, vamos seguindo o planejamento, dando oportunidade. Reassumimos a liderança, isso também eleva o nível de confiança. E agora é preparar bem a equipe para o próximo jogo contra o Avaí. Emerson, uma equipe bastante modificada para a partida de hoje. O que o Figueirense ganhou e o que o Figueirense perdeu com essas alterações? Não, só tivemos ganho. Os 3 jogadores que são considerados titulares estão aptos para jogar o próximo jogo. Os meninos que entraram substituindo o Jean, o Wesley e Wesley e Brunetti, né? Brunetti foi uma opção. Nós descansávamos um pouquinho destro, né? Tiveram 3 mudanças forçadas, né? Que foi a entrada do Júlio Rush. O Júlio entrou no lugar do Betinho. O Patrick, deixa eu refazer aqui, só um pouquinho. O Jean, ele entrou fazendo a função do Zé Antônio. A saída do Juninho da equipe foi para segurar um pouquinho ele, que ele vinha com 2 jogos, demonstrou um pouquinho de fadiga muscular. Aí o Júlio entrou no lugar dele, o Patrick entrou no lugar do Betinho e o Júlio entrou no lugar do Pereira. E a outra alteração foi também em relação ao destro, que apontou um desgaste físico, e resolvemos colocar o Brunetti. Brunetti, embora ali esteja escrito que é um zagueiro, mas ele tem característica de lateral. É um zagueiro que ele tem boa qualidade, tem boa velocidade, tem um bom passe. Fez um jogo de regular para bom. E ganhamos mais opções. A gente deu mais uma rodagem para os meninos. Ganhamos uma equipe que é uma equipe aquela que, usando o português bem claro, que é uma equipe chata, uma equipe com jogadores rápidos. Tem um centroavante de área que é muito perigoso, que é o Hélio Paraíba, que teve 2 oportunidades de gol, uma no primeiro e outra no segundo tempo. E conseguimos vencer essa equipe, né? E continuamos invicto e assumimos provisoriamente a liderança. E agora é esperar o que vai acontecer na rodada de amanhã, para no próximo jogo contra o Avaí a gente tentar consolidar ainda mais a nossa posição na tabela. Ô Maria, equipe com muitos meninos, mas tu espera contar no futuro aí uma Série B, quem sabe com aquele jogador casca grossa ainda, é uma vontade sua, mais rodado, independente do bom sucesso dos meninos? Ô Cleiton, essa tua pergunta aí, talvez eu vá me alongar um pouquinho, até para todos vocês aqui entenderem, e o torcedor que está me ouvindo nesse momento também. Veja bem, eu sabia da situação do clube, financeira, como o Figueirense terminou ano passado, e quando eu cheguei aqui, o momento que o Figueirense se encontrava era pior do que eu imaginava. Todo mundo já sabe, salários atrasados, uma perspectiva de um ano ruim, tivemos muita dificuldade para contratar jogadores. Os jogadores que estão aqui, é bom que o torcedor saiba que acreditaram no projeto, acreditaram nas pessoas que estão aqui e confiaram na força que tem essa camisa. E o que nós tínhamos no começo do ano? Uma perspectiva muito ruim. Hoje eu venho aqui e venho falar que nós fracassamos na Copa do Brasil, era um projeto de avançar pelo menos mais uma fase, nós tínhamos isso dentro do projeto, era até um dos objetivos para melhorar a questão financeira do clube. Hoje
Figueirense, ele está com esses 2 meses de salário pagos, salários foram pagos para funcionários, para atletas. E o que está acontecendo hoje? Um efeito contrário. Agentes, clubes oferecendo jogadores para vir jogar no Figueirense. Isso está acontecendo direto. Quando eu falo que o Figueirense ele não está pronto ainda, eu não estou me iludindo aqui e eu não vou confundir resultado com performance. Eu tenho sido bastante repetitivo nisso. Nós não estamos prontos ainda e vou bem além. Na Série B, uma situação realista do Figueirense, eu aqui não sou o presidente, mas eu acredito que eu estou falando aqui, até nós estamos muito afinados no nosso discurso, eu teria que chegar aqui para o torcedor. O que o torcedor do Figueirense espera? O Figueirense ele vai brigar pelo título catarinense. Eu sempre falei, e é um discurso que nós temos, é um discurso único aqui, nós vamos estar trabalhando para alcançar uma posição entre os 4 primeiros colocados. Nós, desde o começo do campeonato, a gente está dentro dessa meta, estamos dentro da liderança. Depois vamos buscar as melhores colocações para trazer os jogos finais para dentro de casa. E depois, na Série B, o nosso objetivo inicial é ficar naquele bloco intermediário, de 8º, 7º, 10º, não deixar distanciar para depois a gente dar aquele pulo do gato e conseguir o objetivo de acesso. Figueirense, diferente dos outros anos, ele não vai entrar numa Série B favoritaço como ele era sempre. Nós temos que ter essa realidade aqui, temos que ter essa realidade. Tá? Só que olhando os outros locais, os outros campeonatos, eu acompanho muito, tá? Nós temos a 3ª melhor campanha até então, de todos os 20 equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o trabalho está sendo realizado e ele dá muita esperança para o futuro. Porém, nós vamos ter que qualificar o nosso grupo, não desmerecendo os atletas aqui. A cada rodada a gente vem oportunizando atletas. Jogo passado contra o Macidia foi o Chaporã, hoje foi o Bruno que entrou em poucos minutos, teve o Wesley que jogou uma partida inteira, porque, com todo o respeito que eu tenho às equipes aqui, que eu tenho o Marcelo Carinhato no Brusque, que eu tenho o Vaguinho Dias, se um atleta da categoria de base ele não tiver qualidade, não tiver condições de disputar um campeonato catarinense, ele não vai conseguir jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Serve também o campeonato para a gente estar recuperando alguns jogadores. Por exemplo, hoje o Alipe fez uma boa partida, ele não vinha bem, hoje ele foi decisivo. Agora, por que o Emerson às vezes insiste tanto com o Alipe? Eu conheço o potencial desse atleta. Ele foi um jogador decisivo para mim, jogando no Vila Nova. Aí as pessoas vão falar aqui, Emerson, lá no Vila Nova, Vila Nova é uma equipe grande que coloca 30 mil pessoas, que coloca 20 mil pessoas, que coloca 20 mil pessoas dentro do Serra Dourada. A cobrança é imensa. É uma equipe que está há 13 anos sem conseguir um título regional e há 32 anos não disputa uma Série A. Então tem uma cobrança e ele está preparado para assumir essa cobrança e assumir uma liderança técnica dentro da equipe. Né? Então, esse é o nosso planejamento. Contamos com o apoio do nosso torcedor. Teve um momento ali que o Brusque começou a nos pressionar no primeiro tempo, o torcedor levantou, começou a cantar. Porra, aconteceu uma situação, olha, que chegou a ficar até arrepiado. No momento que o Wesley errou uma jogada, o torcedor levantou e começou a aplaudir ele. Depois o Denis reafirmou ele. Não, garoto, joga aqui. Jogou a bola nele, ele errou de novo, o torcedor começou a aplaudir de novo. Então, esse é o papel do torcedor, porque nós vamos entregar o quê? Nós vamos entregar uma equipe organizada, uma equipe que vai lutar a cada palmo de campo por uma vitória para colocar o Figueirense no lugar que ele merece. Emerson, hoje foram mais 2 atletas estreando como profissionais. Ao todo, durante essa temporada, 11 jogadores atuaram pela primeira vez no futebol profissional com as oportunidades que você deu. Todo esse material que tem surgido para ti, qual é a avaliação que tu faz desses atletas que estão mostrando a cara? Tem uma pessoa aqui que, às vezes o que eu falo, às vezes aparece o ali que fez gol, aparece o treinador, aquela coisa toda. Aparece a figura do Felipe Gil. Felipe Gil é uma pessoa importantíssima nesse projeto. Ele está fazendo parte do departamento profissional, vem mostrando uma maturidade incrível, há um entrosamento muito grande conosco, e ele, juntamente com os treinadores, né, com o Fábio, com o Guilherme e com o Chico, e todo o pessoal que faz a captação ali, os preparadores físicos, o Rafael Souza, que foi meu jogador na base, né? E os outros lá, o André Walter, que é o preparador físico também que trabalhou comigo aqui, eles têm muito mérito nesse trabalho, porque eles fizeram a captação e hoje nós temos jogadores que eles estão chegando semi-pronto ao profissional. Veja bem, vou dar um exemplo aqui, o Wesley, zagueiro. Qual é a grande qualidade dele? A grande qualidade dele é a qualidade de passe, a qualidade de saída de jogo, só que o que a gente está fazendo nele? A gente está colocando mais o quê? Aquela coisa do contato físico.
Hoje ele teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, principalmente de marcar o Hélio Paraíba, contato físico. Embora ele tenha quase 2 metros de altura, ele tem um pouquinho de dificuldade no cabeceio, tanto ofensivo como defensivo. Isso está sendo trabalhado. Mas eu não estou tendo que ensinar coisas básicas para o jogador. O Jean, o Bruno que entrou. O Bruno hoje ele entrou numa função, numa posição, aliás, que não é dele. O Bruno ele é um segundo volante que joga pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Hoje ele entrou fazendo um ponto invertido, que quase fez um gol, segurou bem a bola. Eu conversei com ele um pouquinho de tempo ali, eu precisava fechar um pouquinho aquele lado ali, né? Até porque o Bruce colocou 2 centroavantes, ia começar a alçar a bola na área, eu segurei um pouquinho ali o Bruno, trouxe o Brunetti um pouquinho mais para trás para ajudar os zagueiros a marcar, e ele cumpriu muito bem a função. Então, muito mérito aqui do trabalho de base que está sendo do Figueirense. Quero aqui agradecer mesmo e elogiar ao Felipe Gil, que é o coordenador técnico, mas hoje ele está trabalhando no profissional, e aos treinadores, preparadores físicos, massagistas, enfim, todo o pessoal que faz o trabalho da base, que às vezes é muito, e eu posso falar de cadeira, né? É um trabalho que ele é pouco valorizado, mas eu não, eu sei o devido valor e quero parabenizar essas pessoas por esse momento que o Figueirense está vivendo. Emerson, falando do sistema defensivo e proteção da defesa também, hoje uma defesa bastante modificada, que avaliação você faz do sistema defensivo, e em especial, que imagem que deixa o Jean para você em mais essa partida? O Jean é o que mais se assemelha ao Zé Antônio. Ele é um camisa 5 que se fala na gíria, né? Ele é um volante, um protetor de zagueiro, joga na frente, com uma boa saída de bola. E ele vem amadurecendo assim junto com os meninos, né? É um garoto que tem muita personalidade e ele fez um jogo irregular para bom. Ele vai render mais, né? Ganhando maturidade, ganhando minutos, ganhando essa experiência de profissional, ele tem muito a oferecer. Ele acabou o jogo muito desgastado, até porque às vezes ele corre, ele não tem um posicionamento correto que está sendo trabalhado, mas tecnicamente é um bom jogador, tem um bom passe, tem um bom cabeceio, é um jogador agressivo, é um jogador que tem liderança, né? E vai crescer muito com os demais. A nossa linha de 4 defensiva, né? Hoje o alemão não é surpresa para nós, é um atleta que já é experiente, é rodado, passagem por Botafogo, passagem por Internacional de Porto Alegre, Bragantino, enfim. É um jogador que ele tem um perfil de Figueirense, tem um perfil de Série B. E não desmerecendo os outros meninos, no caso do Cauê, que jogou no começo, foi muito bem, teve destaque em alguns jogos. Estamos trabalhando também o Everton, o Wallace, ele já começou a fazer os trabalhos com bola, que é outro lateral que nós temos, né? O Wesley fez um jogo bom, seguro, teve só um erro de passe no começo ali, que eu já falei, que eu já mencionei, que eu já citei aqui. E o Brunetti, novamente, ele fez uma partida muito regular, né? Muito regular mesmo, tanto na parte defensiva como a ofensiva. É um lateral que ele não vai chegar na linha de fundo, ele vai chegar na intermediária, mas ele dá muita segurança defensiva. Então, dos camisa 5 para trás, nós tivemos uma partida regular. Às vezes ficamos um pouquinho exposto, né? Ficamos um pouquinho exposto. O Brusque, ele tem 2 jogadores de lado muito velozes, bom 1 contra 1, nos impuseram alguma dificuldade, mas fazendo o rescaldo, eu acredito que foi uma partida bastante segura desses jogadores. Ô Maria, clássico é clássico, né? Clássico tu conhece. E vice-versa. E tem um clássico agora. Eu poderia falar a respeito do clássico, que o Avaí joga quinta contra o Vasco no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. Eu acho que dá para tirar alguma coisa de proveito aí ou é diferente? Nada. Não dá para tirar nada porque, sim, Cleito, no clássico o que vai prevalecer é a parte emocional. Vocês sabem melhor do que eu aqui, né? Vamos para, eu não sei de cabeça aqui no clássico, mas teve momentos que o Avaí estava melhor, o Figueirense venceu e vice-versa, né? Então vale muito a questão emocional. São jogos que o placar é muito apertado, às vezes é uma bola parada, às vezes é um erro. Então tenho certeza que, independente do que acontecer no jogo de quinta-feira, o Avaí vai com força máxima. Nós vamos também com aquilo que a gente tem de melhor. E o que eu desejo mesmo para esse jogo é que seja uma festa bonita, uma festa legal, que não tenha nenhum acontecimento, nenhum incidente de violência. Foi até legal hoje, você está falando de clássico, eu estava querendo mostrar um gol que teve, foi um clássico que foi na antiga Adolfo Cone, Figueirense ganhou de 2-0, um gol do zagueiro Carlos Roberto, e um gol do Albenei, um chutaço de fadada que a bola entrou na gaveta, e o Carlos Roberto, e eu estava querendo mostrar para um zagueiro, que tem equipes que fazem uma linha de impedimento, e o Carlos Roberto, ele deu uma cavadinha por cima da defesa, deu um balão no goleiro do Avaí,
Um golaço. E eu estava mostrando. E aí, quando abre a câmera, tem torcedores de Avaí e Figueirense misturados comemorando. Pô, isso é sensacional, cara. E eu acredito, vai ser difícil, mas é um sonho que eu tenho, né? De não ter escolta, não ter essa coisa de apedrejar, porque o que está em jogo lá é apenas um jogo de futebol. A nossa vida ela não tem preço, a nossa saúde ela não tem preço, né? Então, eu acredito que todo mundo tem que entender isso aí. Eu, quando não venço um jogo, eu fico muito triste, mas eu sei que tem muitas pessoas, né, que às vezes estão passando por dificuldade, estão no fundo de uma cama ali com uma doença, né, terminal, e a gente tem que valorizar a vida, tem que valorizar esse espetáculo que é o clássico catarinense, né? Então, tomara que seja uma semana legal, uma semana bem trabalhada pelas duas equipes e que no domingo a ressacada esteja lotada, seja um belo espetáculo e que a melhor equipe acabe vencendo. Emerson, o colega já perguntou sobre a questão do jogador cascudo, você já falou sobre a situação financeira, mas a informação que surgiu nessa sexta-feira de que o Ibson, ex-Flamengo, foi oferecido ao Figueirense. Tem esse interesse nesse jogador? Mesmo que eu tiver... assim, eu não vou falar nem que sim nem que não, porque acaba gerando uma especulação desnecessária. O que eu posso dizer para vocês é que nós estamos monitorando todos os campeonatos, gaúcho, goiano, cearense, por aí vai. Então a equipe no Ceará que está fazendo um belo campeonato, que é o Atlético do Ceará, ganhou do Fortaleza e empatou com o Ceará, né? Uma equipe muito boa tecnicamente falando, nós temos jogadores que estamos observando lá. E nós vamos, né? Eu não vou estar quantificando aqui, 3, 4, às vezes é uma força de expressão, né? Que vai trazer 4, 5, às vezes é 3, às vezes é 2. Agora nós precisamos trazer jogadores mais rodados, jogadores com experiência de Série B e que venham para quê? Que venham para agregar valor técnico à equipe, não jogadores que venham para fazer parte do grupo. Porque para fazer parte do grupo nós temos jovens jogadores aqui. Agora, vou confessar para você, há uma procura, hoje a oferta é muito grande. A oferta é muito grande, você não imagina. A gente recebe ligações, recebe oferta de atletas aqui, até porque o Campeonato Paulista só faltam 3 rodadas, né, e a Série B do Campeonato Brasileiro e Série A não vai consumir todos os atletas que estão lá. Gaúcho também daqui a pouco está acabando, né? Então, paranaense, por aí vai. Então, vai haver uma corrida em busca dos melhores jogadores. Está sendo feito alguns contatos, nada de imediato, mas o Figueirense, para a Série B do Campeonato Brasileiro, a ideia é a gente qualificar ainda mais o nosso grupo, aumentar um pouquinho a nossa média de idade e trazer jogadores que vão dar uma consistência para que esses jovens possam render mais o seu futebol. Certo. Emerson, então para encerrar aqui, a gente falou muito na defesa e no meio do Figueirense, mas falar um pouquinho do ataque da partida de hoje também, porque a gente observou que a bola praticamente não chegou nenhuma vez ao João Diogo. Por que dessa situação, o que está acontecendo e como é que dá para corrigir isso? Eu discordo de você, cara. Eu discordo porque, veja bem, vamos falar de ataque. Quem é o melhor ataque do campeonato? É o Avaí. Quem é o segundo melhor ataque do campeonato? O Figueirense. Alípio, quantos gols tem? Pop tem gol, João Diogo tem gol, Matheus Lucas tem gol, o nossos meia tem gol, o Patrick fez gol, o Patrick tem uma função de meia, não de volante, ele está de meia. O Júlio Rush tem 2 gols. Vamos lá, o que mais? Então o ataque está fazendo gol. O João Diogo vai acontecer jogos que ele vai ter uma boa participação. Hoje ele não teve bem tecnicamente, no jogo, né? Mas a bola chegou não com uma consistência, não com bastante frequência. Ele foi bastante municiado no jogo contra o Criciúma, um pouco menos no jogo do Marcílio Dias, no jogo do Tubarão também. O que vai acontecer é que esse tipo de jogador, por exemplo, o Hélio Paraíba finalizou quantas vezes hoje? Finalizou 2 vezes. Finalizou uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo. Esse jogador, às vezes, é jogador de uma bola. É o jogador que menos pega na bola. Vocês podem fazer um scout de jogo. O centroavante, o camisa 9, é o jogador que menos toca na bola. Então ele tem que ter um posicionamento para ele ser o jogador terminal. Então, eu discordo bastante de você. Hoje a gente teve dificuldade, lógico, porque a equipe do Brusque, os 2 zagueiros, eles são bastante agressivos, bastante altos, bastante fortes fisicamente. A gente trabalhou pelos lados do campo. Não finalizamos com tanta frequência, né, ao gol do Brusque, mas a bola está chegando. Não precisa a bola finalizar 20, 25 vezes. Nós tivemos, se não me engano, 10 finalizações no gol, fizemos 2 gols, tivemos a oportunidade de fazer outros, né? E hoje eu acredito que a equipe foi bastante eficiente, né? Mas
vamos estar conversando para que a gente possa ter um aproveitamento melhor, mas eu estou bastante satisfeito com o aproveitamento dos nossos atacantes e acredito que eles tendem mais a crescer durante o campeonato e mais à frente também na Série B. Show, pessoal. Beleza.